Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Pitada de Reumato. Eu sou Henrique Sampaio da Reumato Learning e hoje nós daremos sequência à nossa aula sobre classificação das uveites. Seja muito bem-vindo à comunidade Reumato Learning. Bora arrebentar! Pessoal, então hoje nós daremos continuidade à nossa discussão sobre classificação das uveites. Hoje é a parte 2 da aula e venham me acompanhar tomando um cafezinho e fazendo esse bate-papo aqui gostoso com vocês. Então, pessoal, falando sobre os itens de classificação das uveites, novamente são 7 itens. O primeiro, a anatomia, a gente já abordou com mais detalhes na primeira aula. Hoje nós falaremos sobre o início da uveíte, então ele pode ser súbito ou insidioso, sobre a sua duração, ela pode ser limitada quando ela dura 3 meses ou persistente acima de 3 meses, o seu curso clínico ou evolução, podem ser 3 tipos de evolução, ela pode ser aguda, recorrente ou crônica, a lateralidade da uveíte, se ela é uni ou bilateral, se ela é granulomatosa ou não granulomatosa e por último a sua etiologia. Então vamos começar. A gente já falou de anatomia na primeira aula, agora a gente vai para os outros itens. O primeiro é o início. O início da uveíte, ele pode ter um início súbito, rápido ou um início insidioso, bem lentinho. Então isso também a gente tem que descrever. É um início súbito ou um início mais insidioso. O segundo item muito importante é o tempo. Então eu tracei para vocês aqui a linha do tempo. A gente vai colocar lá um baseline no comecinho, um pontinho inicial e o ponto de corte para nós sabermos se ela é uma uveíte limitada ou persistente são os 3 meses, desculpa. Então a gente tem que saber desse ponto, 3 meses. Até 3 meses a gente chama de limitada. Acima de 3 meses a gente chama de persistente. Combinado? Então, essa daqui também é muito importante para nós. Nós sabermos se a uveíte ela é limitada ou persistente. Um outro item que a gente tem que prestar bastante atenção é sobre o curso clínico da uveíte. A uveíte pode ter um curso clínico agudo. Normalmente a uveíte aguda quando ela tem associação de início súbito e duração limitada, ou seja, menor do que 3 meses. Após isso, normalmente ela entra em período de remissão. A outra forma, a segunda forma então de curso clínico é a forma recorrente. A uveíte ela é considerada recorrente quando os surtos entre elas têm uma duração maior do que 3 meses. E é importante a gente destacar que é um intervalo sem tratamento, então sem medicamentos, sem terapia. Se for maior do que 3 meses, a gente considera recorrente. Agora nós temos a forma crônica. A forma crônica normalmente é uma uveíte de início insidioso, lento e de duração maior do que 3 meses. Além disso, ela caracteriza-se por crises, surtos, com intervalo entre as crises menor do que 3 meses. Vocês observam que esse tempo, 3 meses, é de extrema importância aqui quando a gente fala de uveíte. Se uma uveíte se a crise dela dura até 3 meses, ela é considerada limitada. Se ela dura uma crise maior do que 3 meses, ela é considerada persistente. Se o intervalo entre uma crise de uveíte e a outra é maior do que 3 meses, então a pessoa fica bem, fica um tempão, mais do que 3 meses sem crise de uveíte, tem uma nova crise de uveíte, ela é considerada recorrente. Se esse intervalo intercrítico for menor do que 3 meses, ela é considerada crônica. Combinado? Um outro item bastante importante é a lateralidade. Então, a uveíte pode ser uni
ou bilateral. Exemplo prático para nós no nosso dia a dia aqui do reumatologista. As espondiloartrites, em geral, as de acometimento axial com HLA-B27, elas apresentam as uveites anteriores agudas unilaterais. Já a uveite da síndrome de BC, ela é caracteristicamente bilateral. Pode ser anterior, posterior ou panuveite. Combinado? Outro item importante é a gente saber se ela é granulomatosa ou não granulomatosa. Essa é uma característica que a gente puxou lá do anátomo patológico. Quando o oftalmologista examina o nosso paciente com uveite e consegue ali caracterizar formação de nódulos na íris, que nós chamamos de nódulos de Kolbe e Busacca, além disso, formação de precipitados ceráticos, os PKs grosseiros, tipo mutton fat, que é a gordura de carneiro, isso sugere uma etiologia de uveite granulomatosa. As causas infecciosas em geral estão aqui, além também da sarcoidose. As não granulomatosas, normalmente elas não apresentam precipitados ceráticos ou são precipitados ceráticos finos, por exemplo, as espondiloartrites. Outro item importante é a etiologia. Nós dividimos em 6 grupos etiológicos principais. O primeiro deles são as causas infecciosas. Em geral, nós temos que descartar as causas infecciosas em qualquer tipo de uveite, principalmente as uveites posteriores. E aqui volto a destacar para vocês, a causa mais comum de uveite no Brasil no geral é a toxoplasmose e ela leva a uma corioretinite focal. O segundo grupo etiológico são os medicamentos. E aqui trazendo para o cenário do reumatologista, o medicamento que a gente utiliza muito para tratar a osteoporose, os bisfosfonatos, eles podem levar a uma uveite anterior aguda bilateral. Então, ficar de olho aí nos pacientes nossos em uso de bisfosfonatos. Um terceiro causa também bastante importante são as síndromes mascaradas. E aqui entra corpo estranho, trauma e neoplasias. O quarto grupo etiológico seriam as oftalmopatias primárias. E aqui entra diversas doenças. Por exemplo, corioretinite de Birdshot, coroidite multifocal idiopática e coroidite serpinginosa. Outro grupo também importante para nós são as doenças imunomediadas inflamatórias, doença de BC, sarcoidose e assim por diante. E por último, quando a gente não sabe a etiologia em medicina, a gente chama de idiopática. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo aqui, curtam, compartilhem, façam comentários e nos sigam em nossas redes sociais. Um forte abraço a todos e até a próxima.